E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Alisson Rocha. Vamos prosseguir aqui. Decidi fazer uma sequência com os treinamentos, né, e aulas aqui, dicas, né, de como trabalhar com as aplicações do Google Drive. Lembrando que algumas semanas eu lancei aí uma aula ensinando a trabalhar. Foi uma aula bem objetiva, né? Mas porém bem explicativa de como você trabalhar com o formulário no Google Drive. Agora eu vou ensinar a trabalhar com o Google Sheets, ou também chamado de Google Planilhas. Seria o Excel ali do Google Drive. Muitos procedimentos realizados aqui dentro vai permanecer os mesmos que foi passado lá na aula de Google Forms. Então boa parte daquele conhecimento, daquele conteúdo, você vai poder reaproveitar, certo? Eu vou passar também, mais para frente, uma aula sobre o Google Docs, que seria Google Documentos, e o Google Slides, que seria o nosso Google PowerPoint, tá? Então tem aí mais algumas ferramentinhas para a gente poder trabalhar. Futuramente, aí, se precisar dar um aprofundamento em alguma dessas ferramentas, eu vou decidir como que eu vou fazer estratégia, como que eu vou apresentar esse conteúdo para vocês. Mas de início, então, vai ser um geralzão, igual eu trabalhei com Forms, hoje vai ser sobre o Google Sheets, também conhecido como Google Planilhas. Sem mais delongas, vamos começar. É o seguinte, essa interface do Google Drive, lembrando que o meu Google Drive aqui, ele está vazio, eu não tenho nada mais criado ou salvo dentro dele, justamente uma conta que eu utilizo para ministrar os treinamentos, para poder gerar o conteúdo, né, gravar as aulas. Mas como que você acessa o Google Drive? Vamos lá, para você que está acessando pela primeira vez aqui o meu canal ou está assistindo esse conteúdo. Se você acessar o Google, vamos lá, Google, você vai vir aqui, ó, lembrando que a sua conta Gmail ela precisa estar conectada, certo? Acessando aqui a sua conta, você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho com 9 pontinhos, que é o botão do Google Apps. E aqui você tem todas as principais aplicações gratuitas que você pode trabalhar referente a Google. Basta você ter uma conta Gmail, você já tem canal no YouTube, possibilidade de trabalhar com Google Earth, Meet, né, Agenda e assim por diante. No nosso caso aqui, o conteúdo vai ser voltado para o Google Drive. Então vamos acessar aqui o Drive. E aí ele volta nessa tela, que é a tela que estava aberta aqui quando nós começamos a nossa aula. Partindo desse princípio, chegando neste momento aqui, nessa parte, você tem duas formas de criar um arquivo, no caso, planilha, né? Um arquivo sheet aqui no Google Drive. Inclusive esse nome é bem, né? Bem parecido com aquele palavrão em inglês e tal, mas não é. É só mera coincidência. Agora a gente faz o seguinte, eu tenho a opção de dar um botão direito do mouse na tela em branco, e aí eu tenho aqui, né, as principais aplicações, eu tenho as ferramentas que eu posso habilitar aqui, depende muito do que eu preciso fazer. Aqui no mais, abre o restante das aplicações que eu consigo trabalhar aqui no Google Drive, posso associar mais aplicações inclusive, mas eu não vou entrar em foco nisso daqui agora, nesse momento. Tá aqui, Google Sheets. Também acesso essa mesma opção vindo por aqui, ó, sinalzinho de mais, botão novo, é exatamente os mesmos recursos, certo? Então vamos lá, vou vir aqui, ó, Google Sheets. Ele já automaticamente vai gerar uma nova guia no meu navegador e já vai habilitar para minha planilha. Olha só que da hora. Muito parecido com o Excel, tá? Mas não sei se eu comentei isso lá na aula do Google Forms. Porém, se eu comentei, vou comentar novamente aqui. A intenção é a Google desbancar o Office da Microsoft, certo? Se bem que aí agora, né, com a compra da Microsoft com o ChatGPT, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Mas até então a Google estava aí numa subida de utilização muito grande dos seus recursos do Google Drive, porque querendo ou não, vamos falar um pouco de comparativos aqui.
O OneDrive da Microsoft disponibiliza gratuitamente aquele sisteminha de arquivo nas nuvens, né? O Cloud Compute, no caso o Cloud da Microsoft é o OneDrive. Ele disponibiliza apenas 5 GB de uso gratuito. Caso você precise de mais espaço, aí vem a versão, né? Os business, para você poder acrescentar mais espaço, você tem que adquirir uma assinatura, no caso o Office 365. Aqui na Google não é muito diferente, tem o Google Business, você tem que pagar, se eu não estiver falando besteira, é R$100, se eu não me engano, por ano, para você ter aí 100 gigas, alguma coisa assim. Mas você pode abrir ali os planos, aí você consegue ver todos os valores certinho. Isso aí tem uma certa alteração, então não tome como regra o que eu estou falando. Nada melhor do que você abrir lá o plano de assinatura e aí você poder tirar a certeza disso. Inclusive, vamos ver, ó, aqui, ó, acabei de lembrar, se eu voltar no Drive, eu tenho o botão obter mais armazenamento. Vamos clicar nele aqui, ele vai mostrar os planos. É isso mesmo, galera, é isso mesmo. Na verdade, é isso mesmo? Não, peraí. Eu tenho um plano de 15 GB, aqui, ó, inclusive a grande diferenciação, né? Você tem aqui 15 GB de graça atrelado à sua conta Gmail. Enquanto na Microsoft, que seria o OneDrive, é 5 GB só. Então olha só a vantagem de você trabalhar com o Google Drive, correto? Aqui está o plano, R$3,49 por mês durante um mês, para você ter 100 GB de espaço no Google Drive. E aqui tá todos os planos, né? 200 GB, você pode ter, caraca, 2 TB. Então tá aqui os planos, você pode ver o que mais se encaixa aí de acordo com a sua necessidade. A minha outra conta que eu realmente utilizo para os meus trabalhos, eu estou pensando seriamente em migrar ela para o plano pago e adquirir aqui 100 GB, porque, cara, não vou mentir, é muito funcional. O Google Drive, ele é incrivelmente, eu acho assim, superior perante a um Dropbox, a um Drive e assim por diante, certo? Mas voltando lá, isso aqui era só para o âmbito de comparativo e de curiosidade aqui. Então, enquanto a Microsoft oferece 5 GB, a Google, né, com o seu Google Drive, oferece 15 GB. Por ter esse 15 GB, vamos reconhecer que 15 GB é espaço pra caraca. Você pode guardar e fazer muita coisa. O pessoal, principalmente do meio corporativo aí, quem trabalha, né, com muito fluxo de dados, tem optado por utilizar bastante o Google Drive pela facilidade de compartilhamento desse conteúdo com inúmeras pessoas trabalhando simultaneamente no mesmo arquivo, tá? Empresas que realmente, né, porque eu presto serviço, deixaram ali de usar o Excel do Office e utiliza só o Google Planilhas, porque justamente esse fator de compartilhar de uma forma muito simples o conteúdo é muito atrativo, né? Só que a gente vai lá e volta cá. O Google Sheets, para chegar no nível do Excel, ainda vai ter que melhorar bastante, tá? Tem que acrescentar muita ferramenta, tem que acrescentar muito recurso ainda. Então tem esse porém. O Google Sheets, então, o Google Planilhas é muito atrativo? É bastante funcional? Mas não tem todos os recursos que o Excel da Microsoft tem, tá? Esse é um ponto. Mas vamos lá, focando aqui então na interface. Essa interface do Excel, no caso do Planilhas aqui do Google, nós temos aqui uma planilha comum, tá? Muito parecida na verdade não, é um clone exato da planilha do Excel. Aqui as colunas são organizadas por letras em ordem alfabética e as linhas por números em ordem crescente. E eu tenho a opção aqui, ó, de selecionar toda a tabela clicando nesse quadradinho ou usando o mouse com a barra de rolagem ou mesmo as setas direcionais no meu teclado, eu posso navegar por toda essa planilha. Aqui embaixo eu tenho a opção de adicionar uma nova planilha, eu tenho a opção de gerir todas as planilhas criadas. No momento eu estou com uma folha só. Folha seria planilha, né? Se eu clicar aqui, ó, eu posso fazer algumas alterações. Eu posso estipular uma cópia, eu posso duplicar o mesmo conteúdo dessa planilha, eu posso mudar o nome, eu posso alterar a cor, eu posso bloquear ela, né, proteger os dados dessa planilha, que na verdade ele entende aqui como folha, página.
Mas, né, é uma planilha, não adianta. Essa é a verdade nua e crua. Então você tem essas opções para manipular. Se você der um botão direito do mouse em cima, ele também apresenta exatamente as mesmas opções, os mesmos recursos. Aqui então eu tenho a barra de fórmula, onde eu vou desenvolver os meus cálculos, tá? Aqui eu tenho a coordenada, que chama caixa de nome, mas serve também como uma caixa de pesquisa. Como assim caixa de pesquisa? Pois é, esse é o nome que eu atribuí a isso aqui. Por exemplo, digamos que você quer ir lá para a célula F400. É só você pôr a coordenada. F é referente à coluna e o número é referente à linha. Então, F400, se eu der um Enter, ele me leva exatamente aqui, ó, para coluna F, linha 400. E aqui está a célula dessa coordenada. Quero voltar lá para o começo. Às vezes você tem uma planilha muito extensa. Então isso aqui facilita muito a sua navegação, em vez de você ficar ali infinitamente trabalhando com barra de rolagem. Coloca lá, coluna A, linha 1, dá um Enter, ele já te leva exatamente para a primeira célula. Então isso é muito funcional também. E eu tenho a opção de dar nomes a partes da minha planilha, mas eu não vou fazer isso por enquanto, porque eu não tenho dados suficiente para isso. Mas é bacana também, você pode dar nome para blocos de informações dentro aqui da sua planilha. Aqui eu tenho as principais ferramentas de edição e construção. Tem como trabalhar casa decimal, copiar, colar formatação, copiar e colar dados da planilha, trabalhar casas decimais, valores numéricos, trabalhar com moeda, dólar, euro, peso, real. Eu tenho os tipos de fonte, tamanho de fonte, formatação básica, coloração de tipografia, coloração do fundo da célula, trabalhar com bordas, alinhamento, centralizar na célula para a direita, para o centro, para a esquerda, justificado, quebrar o conteúdo de uma célula se o texto estiver muito grande e assim por diante. Soma, autossoma, gráficos, os principais estão aqui. Além dessas ferramentas, você tem também os menus, que seria lá, por exemplo, o ficheiro, a opção do arquivo, onde você pode criar uma nova planilha, você pode abrir uma planilha que já está salva no seu Drive, você pode gerar uma cópia do arquivo, compartilhar com outras pessoas, você pode também transferir isso, ó, isso aqui é importantíssimo. Você que está, né, assistindo essa aula é porque precisa aprender um pouco sobre o Google Sheets, o Google Planilhas. Aqui no transferir, se você tiver algum dado que está salvo dentro de uma planilha no Google Drive, você pode baixar ele com um formato compatível com Excel, tá? Você pode gerar PDF, vai trabalhar programação web, vai renderizar dados dessa tabela num site, você pode exportar em HTML, você pode... tem vários outros formatos, tá? Documento, por exemplo, aqui, ó, Open Document. Esse aqui seria, se eu não me engano, o do LibreOffice ou do BR Office, tá? Você pode gerar um documento de texto também, então isso aqui é bastante importante. Isso aqui a galera usa pra caraca, então você pode tirar um arquivo daqui num formato compatível com outras ferramentas, tá? Você pode mudar o nome do arquivo, você pode mover o local dele, você pode fazer as definições de impressão aqui, ó. Inclusive até interessante, né? Ele já mostra aqui o atalho que chama o recurso, tá? Tem a opção de editar, né? Aqui seria basicamente as mesmas opções que você tem aqui, ó, de copiar, colar e assim por diante. Você pode mudar o formato de visualização e trabalhar o zoom da planilha, inserir conteúdos, imagens, gráficos. Você pode trabalhar também programação, tá? Dentro do Google Sheets. Se eu não me engano, você pode trabalhar com a linguagem JavaScript aqui dentro. Você pode formatar o conteúdo da planilha, fazer inserção e importação de dados, banco de dados SQL, MySQL, Axis, vários outros formatos você consegue trazer para cá também, aplicar filtro, realizar autossoma. Aqui você pode criar um formulário para atribuir os dados que estão aqui para o formulário ou vice-versa. Preenchimento automático, verificação de ortografia e gramática, seria aquela abinha revisar ou revisão do Office, né, lá da Microsoft. E tem a opção de extensões, que é justamente o que eu estou falando. Tem o Apps Script, né, que você pode trabalhar o desenvolvimento de programação de alguma aplicação aqui dentro. Você pode trabalhar, gravar macros, inclusive isso aqui é muito da hora, já um pezinho no avançado ali. E tem suplementos que você pode instalar extensões para auxiliar
o seu trabalho de acordo com o tipo de trabalho que você vai fazer aqui dentro, certo? Aqui tem a opção partilhar, isso daqui é o que mais atrai os usuários do Google Sheets, que clicando aqui, ó, você vai ter que dar um nome para ele, primeiramente, né, atribuir um nome. Inclusive, onde que eu atribuo um nome desse arquivo? Eu posso atribuir ele aqui em cima, ó. Por enquanto ele está lá, ó, folha de cálculo sem nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, exercício, tracinho, planilhas. Esse vai ser o nome do meu arquivo. Clico aqui na planilha e já validou o nome, tá? Vamos lá. Quando eu vier aqui no partilhar, agora ele não vai me pedir mais o nome, certo? Porque eu já dei o nome do arquivo. Ele já vai mandar direto para compartilhar. Então, se você quiser compartilhar com uma pessoa, nesse campo aqui você coloca o e-mail que você quer, né, compartilhar esse arquivo. Ou seja, você e mais uma, duas, ou sabe lá quantas pessoas, se for necessário, vão poder trabalhar e alterar, né, e colocar informação, vai conseguir trabalhar com esse arquivo. Você pode deixar de forma restrita ou você pode deixar de forma aberta. Lembrando que se deixar aberta, qualquer pessoa pode ter acesso a esse link, aí não tem nem por que você destinar para outra pessoa, né? Porque aí você só manda o link, a pessoa acessa e beleza. Aí você tem a opção também, por exemplo, você colocar aqui como link aberto, se essa pessoa ela vai ter o poder de comentar, editar ou só ler o conteúdo. Tem mais esse detalhe também. Então, além de especificar que o seu documento vai ser aberto para qualquer um, você pode dar permissão para esse usuário. O que ele pode fazer com esse documento público? Se é só ler, ou ele pode fazer alguns comentários, algumas atividades ali dentro, ou simplesmente ele tem o poder de editar tudo, beleza? Eu vou manter aqui no formato restrito. E aqui nessa engrenagemzinha tem a opção de habilitar aqui mais algumas permissões para quem for receber esse arquivo compartilhado, beleza? Vou voltar aqui. Isso aqui foi só para âmbito de conhecimento, eu vou cancelar, não vou compartilhar com ninguém. Vamos dar uma brincada aqui, como que funciona a manipulação desses dados aqui dentro do Google Sheets. Primeiro, antes de tudo, vou renomear minha folha aqui, ó, botão direito do mouse, vou colocar lá, mudar o nome, vamos colocar planilha. Botão direito do mouse novamente, tem a opção lá, alterar cor, vamos colocar aqui um azul. Aí, beleza. E agora a gente vai fazer alguns exercícios aqui. Na verdade é coisa básica, só para a gente poder ver como que é o comportamento dessa planilha. Eu vou fazer alguns preenchimentos aqui de informações só para a gente poder testar o autocompletar do Sheets do Google Planilhas, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, vamos lá, segunda, tracinho, feira, terça-feira, opa... Beleza, vamos colocar os meses, janeiro, fevereiro. Lembrando que eu vou fazer aqui, colocar os números ímpares e vamos colocar os pares. Vamos pôr na ordem aqui, 1, 2, um pouquinho na opção. Vamos ver se vai funcionar com A, B. Vamos colocar aqui, por exemplo, de 5 em 5. Aí vou colocar de 100 em 100. De 500 em 500, eu coloco aqui 1000, e assim sucessivamente, tá? Isso aqui vale para o Excel também, tá? Falando do Office, isso também vale para lá. Agora, com o meu mouse aqui, eu vou selecionar a opção segunda-feira e terça-feira. Basta você clicar, manter pressionado e arrastar para baixo. Ele vai selecionar as duas células. A partir do momento que ele selecionou as duas células, eu tenho aqui, ó, esse pontinho, né? Esse pontinho é muito da hora, cara. Ele ajuda bastante a vida da gente. Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, ele tem que fazer para mim a sequência dos dias da semana. Olha lá, ó, e ele fez. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, depois ele começou de novo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Ele só não pegou a formatação aqui, mas isso daí é algo que dá para corrigir depois com as ferramentas de edição de texto aqui. Mas ele fez a sequência. Vamos ver com os meses. Seleciona os 2 primeiros meses. Inclusive, vamos lá. Para ele entender que você quer fazer um processo de autocompletar, você tem que colocar pelo menos as 2 primeiras informações. Aí você seleciona essas 2 primeiras informações inseridas e aí você pode replicar
a continuação delas. Olha lá. Março, abril, maio e assim por diante. Vamos ver se ele faz a sequência de números ímpares. Vamos ver. Olha lá, fez números pares agora. Mesma coisa. Agora sequência aqui numérica. 1, 2, olha lá, fez. Vamos ver se você vai fazer agora com o alfabeto. Não, com letra não funcionou. Então, somente aqui neste caso, numeração, ele fez o processo de autocompletar. Inclusive, já para o âmbito de conhecimento, eu vou excluir essa coluna. Como que a gente faz isso? É o mesmo processo para linhas. Eu vou simular o da linha aqui também. Clico aqui, ó, onde tem a letra referente à coluna, eu dou um clique primeiro para selecionar a coluna. Botão direito do mouse em cima, você vai ter a opção ali, eliminar coluna, ó. Clica aqui, ele faz a remoção e puxa o conteúdo que estava à direita para o lugar. Aqui, por exemplo, eu vou tirar esse excesso que houve aqui. Então, seleciono agora o número, porque eu não vou tirar a coluna, eu vou tirar a linha. Botão direito do mouse em cima do número referente à linha e ponho lá eliminar linha. Pronto. Beleza? Corrigido. Vamos fazer agora o teste aqui de autocompletar de 5 em 5. Legal, funcionou. De 100 em 100. E vamos fazer aqui de 500 em 500. Então, 1.500, 2.000, show de bola. Então, dessa forma, você já consegue ter um autocompletar. Beleza? Agora, vamos lá. Só para a gente já fazer os processos finais aqui, o que eu quero deixar bem claro. Diferença de fórmula e diferença de função. Uma fórmula, vamos ver se eu consigo explicar de uma forma que fique bem da hora. Inclusive, aí, se você entendeu o que é a diferença de um de outro, deixa aí nos comentários se você conseguiu realmente diferenciar o que é um e o que é outro. Porque cada um fala uma coisa, né? Tem pessoas que falam só fórmula, tem pessoas que falam função, mas existe aí um significado diferente para as duas atividades, para as duas tarefas que nós executamos dentro de uma planilha. Isso vale para LibreOffice, BROffice, Microsoft Excel, Google Planilhas e etc. Tá? O que é então uma fórmula? Uma fórmula é um tipo de cálculo feito direto. Encare, por exemplo, uma calculadora. Você não pega a calculadora e já coloca ali a numeração, coloca o sinal da operação que você quer fazer e encontra o resultado? Pois é, aqui é diferente. Para você trabalhar uma fórmula, vamos lá, vou até especificar, fórmula. E aqui eu vou trabalhar uma função. Para mim trabalhar uma fórmula, primeiramente, independente do cálculo, pode ser o mais simples ao mais complexo. É obrigatório o uso do igual no começo. Olha que interessante aqui, ó, já até, né, ressaltando. Ele já entendeu aqui, ó, que eu vou começar um cálculo. Ele já até me deu aqui um autocompletar com algumas informações, mas não é isso que eu quero. Mas só para vocês verem o quão intuitivo a ferramenta, né, do Google Planilhas, Google Sheets, ela é. Isso é muito da hora. Isso aqui ajuda bastante a vida da gente. Mas voltando. Então uma fórmula, ele é um tipo de cálculo feito mais de forma direta, tá? Algo mais básico, por exemplo, eu quero somar aqui, ó, o 100 com o 200 e o 300. Então coloquei igual, ele já entendeu que eu quero fazer um cálculo. Eu vou clicar no número que eu desejo somar, por exemplo, mais 200, mais 300, mais. Vamos fazer a coluna inteira, vai. Mais esse aqui, mais esse aqui. E observa lá embaixo, olha o tamanho que essa fórmula está tomando. Está ficando um negócio assim gigantesco. E tudo para fazer uma mera soma de todos os valores. Ou seja, até um trabalho, né? Um trabalho a mais aí para fazer uma simples soma. Então isso daqui é uma estrutura de fórmula. Você põe um igual, coloca a célula com valor, inclusive no Excel, né? Na planilha, como eu falei, independente de qual ferramenta que seja, BROffice ou Microsoft Office, não importa. Você não pode, na verdade não é que você não pode, você não utiliza, né? Você não utiliza o número direto no cálculo. Você tem que colocar a coordenada da onde o número está dentro da planilha. E aí o Excel, no caso a planilha ali, ela vai identificar a posição dessa célula e aí pegar o conteúdo dela para fazer o cálculo. Não sei se deu para entender, mas eu já vou explicar. Por exemplo, vamos terminar o fórmula aqui. Se eu der um Enter, lá, ele somou tudo. Só que a fórmula, lá, eu tive que colocar igual, célula, mais a outra célula, mais a outra célula e assim por diante.
Agora o exemplo que eu estou falando aqui é o seguinte, eu coloco lá igual, eu quero somar o 100, aí eu vou lá e digito 100 mais 200 mais 300, ele vai somar, olha lá, somou. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele abre o cálculo de novo, tá, pessoal? Mas aí que tá o detalhe, o Excel, a planilha como um todo, ela não pega o número com você digitando o número. Ela vai pegar o número com você dando a coordenada de onde ele está dentro da planilha. Então, se eu quero pegar o 200, por exemplo, eu não vou digitar 200. Eu vou digitar a coordenada de onde o 200 está dentro da planilha. Entendeu? Essa coordenada seria o quê? Coluna G, linha 2. É o 200, né? Então, no caso, esse aqui, ó, G2. Isso tem que ficar muito bem claro. Senão você vai fazer um cálculo digitando o número, vai achar que o cálculo está pegando o dado que está na planilha e na verdade não está. Ele está somando o que você está digitando, não que está já construído, inserido dentro de uma célula na planilha. Pode parecer uma coisa boba? Pode, mas muita gente comete essa gafe e dá problema futuramente, tá? Então, essa é a diferença. Aqui, uma fórmula, você dá a coordenada, é o jeito certo. Aqui, você digitando o número, ele soma o que você está digitando. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, dessa forma aqui, é como nós construímos, então, uma fórmula, tá? E uma função? Função, cara, é muito mais simples, muito mais simples. Inclusive, até uma característica, né? Para quem estuda programação, ou para quem quer estudar programação, boa parte da lógica que você usa em Excel, em planilha, seja ela qual ferramenta for, boa parte dessa lógica você reaproveita em programação, tá? Isso é muito da hora. Então, você vai ver que tem muita coisa ali que é parecido. Então, você pode também transferir conhecimento de uma área para outra de uma forma muito fácil. Então, isso é uma característica bem positiva de quem costuma trabalhar com planilha, como eu falei, independente de ferramenta qual seja. Essa questão de função e tal, vocês vão ver, quem programa vai já identificar um pouco de certa familiaridade com isso. Uma função é um comando, é diferente de uma fórmula. A fórmula ela é feita de acordo com a coordenada. Agora a função é um comando. Por exemplo, igual, soma, e abro parênteses. Ah lá, tá vendo? É um comando. E esse comando, ele me dá mais performance, ele facilita mais a minha vida. Eu quero somar todos os valores da coluna H. Então basta eu vir aqui, ó, clicar no primeiro valor, arrastar até o último valor, eu fecho parênteses. Isso é uma função. Função existe uma porrada. Função C, falando de função financeira, VP, VF, taxa, IPGTO, PGTO, NPER, por exemplo, estatística, conte C, conte valores, conte vazio, conte Cs, e assim por diante, tá? Então, uma função, ela é um comando de cálculo. Você coloca lá o igual, porque é obrigatório, né? Dessa forma que o Excel entende que você quer fazer um cálculo, coloca igual, chama o nome da função que você quer trabalhar, que é o comando, e aí você fornece para esse comando os dados da planilha para ela poder operar o cálculo, certo? Dando Enter aqui, olha lá, o resultado está feito. Então essa é a diferença de uma fórmula e essa é a diferença de uma função. Beleza? Pessoal, feito isso, já dá para a gente verificar se o arquivo foi salvo. Pois é, aqui ele não está aparecendo, deixa eu ver aqui, ó, última edição efetuada, segundos. Se você clicar nesse reloginho, ele já vai mostrar para você aqui, ó, as últimas alterações. Aqui você vai ter certeza se o documento realmente foi salvo ou não. Pois é, o Google Sheets, não só o Sheets, mas o Docs, o Forms, o Slider, todas as ferramentas do Google Drive, eles trabalham com salvamento automático, o autosave, né? Então, cada vírgula que você colocar aqui, cada coisa que você acrescentar ou até mesmo retirar ou formatar, ele vai salvar automaticamente. Então, quando você terminar a sua tarefa aqui, você não precisa se preocupar em ter que salvar. É só fechar no X. Mas, entretanto, todavia, você tem que estar conectado à internet. Para essa operação acontecer, você tem que estar conectado à internet. Senão, o que acontece? O arquivo vai ficar aqui, você não está com conexão, aí você fecha, aí você corre um risco aí, quase que 95% de certeza de perder o que você fez. Tá? Então esse salvamento automático ele funciona se tiver conexão. No caso eu tenho conexão, a gente até verificou aqui, ó, o salvamento foi feito,
Então eu posso fechar aqui em cima no X, sem medo nenhum de ser feliz, e aqui dentro do meu disco, né, do Google Drive, eu já tenho um arquivo que eu gerei. Tá lá, exercício-planilha. E se eu quiser ter certeza, né, se eu quiser comprovar que realmente foi salvo, como esse documento já foi gerado no meu Drive, basta eu clicar 2 vezes em cima, ele abre exatamente a planilha com todos os dados que eu acabei de fazer a inserção. Beleza? Fechando aqui, eu tenho a opção então de dar um botão direito em cima do arquivo, posso partilhar, né? No caso é compartilhar, que eu estou usando o Mozilla Firefox, então ele muda muito a nomenclatura do navegador. Vai abrir aquela mesma telinha que eu apresentei minutos atrás, você coloca aqui o e-mail da pessoa, dá a permissão, né, que você quer dar para essa pessoa, se ela vai, por exemplo, sei lá, editar ou só ler esse arquivo, colocou o e-mail, deu concluir, essa pessoa já recebe a notificação lá no Gmail dela que ela recebeu acesso, autorização de acesso para poder trabalhar nesse documento também, beleza? Acho que é isso, galera. É um bom resumão do Google Planilhas. O próximo que eu vou fazer, eu vou decidir ainda se vai ser o Slider ou o Docs, tá? Mas com isso eu acredito que você que precisa ir rapidamente já ter noções do Google Planilhas, do Google Docs, você já vai conseguir se virar legal dentro aí da ferramenta. E eu aconselho sim que você ganhe experiência com ela, fuça bastante, faz bastante teste, porque, muitas empresas usam essa ferramenta, é muito funcional, né? O fato, por exemplo, sei lá, se você usar o Gmail no computador é o mesmo do seu celular, você pode trabalhar com o seu documento quando você estiver no celular, sei lá, deitado da sua cama, ou sei lá, no metrô, no ônibus, no avião, e em casa você também tem acesso a ele, se quiser e precisar, você trabalha também pelo computador. Então é muito versátil, é muito fácil isso aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se realmente esse conteúdo foi relevante, peço que vocês dêem o like aí, se inscreva, que vem conteúdo mais intenso sobre o Google Drive. Depois eu vou ver o aprofundamento que eu vou fazer em cada ferramenta. E se você quiser ver algum conteúdo específico, deixa a rolê aí nos comentários que eu vou vendo tudo certinho, anotando aqui. E eu bolo o planejamento para executar, beleza? Forte abraço, até a próxima e isso aí.